apenas o verso de número 1 e parte do verso de número 11, a falar a respeito desse tema, não é? O tempo de Deus para todas as coisas. Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 1 e parte do verso de número 11. É apropriado até dizer, não é? Já que estamos em um culto de oração, em que às vezes nós aguardamos a resposta às nossas orações de modo instantâneo, de maneira imediata. E Deus, na sua infinita sabedoria e graça, Ele faz com que as coisas aconteçam exatamente como elas têm que ser. Elas não falham de jeito algum. E para nós isso é extremamente difícil de aceitar. Para qualquer ser humano, isso é muito difícil, às vezes até de compreender por que as coisas elas não chegam a nós, ou não chegam a nós, na velocidade que nós gostaríamos, que nós queremos. Se é que às vezes elas chegam, não é? Tem esse outro porém também, porque às vezes nem chegar chega. Mas tudo isso tem relação com o que Deus é, com o que Deus faz, com a natureza de Deus, com a forma pelo qual Deus ele decidiu trabalhar, a maneira pela qual Deus se relaciona conosco, como Deus tem mostrado a sua misericórdia, porque também é outra coisa difícil para nós entendermos, mais um não de Deus, às vezes, é muito melhor do que muito sim. É melhor ouvir não de um pai amoroso, cuidador, do que sim para todas as coisas. Isso pode nos levar à perdição, à destruição. E nós, às vezes, não queremos aceitar por que Deus faz isso. Né? Por que Deus não fez o que eu queria? Por que Deus não deu a resposta positiva? Mas a verdade é que Ele deu. Mesmo sendo um não, foi a resposta boa de Deus. Então, tudo isso tem a ver com como nós entendemos a maneira pelo qual Deus tem se revelado a nós e como Ele apresenta ou se apresenta na Escritura. E esse texto é bem interessante porque tem muita coisa para nos ensinar. Eclesiastes, capítulo de número 3, verso 1 e parte do verso de número 11. O verso de número 1 diz: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E o verso 11, uma parte dele diz: Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. A verdade é, o tempo, ele é um artigo de luxo. É algo assim extremamente valioso. Tempo é crucial. E hoje, esse tempo em que nós vivemos, esse momento em que nós vivemos, o tempo é uma raridade. É algo que custa muito caro. É algo de um valor assim extraordinário. Nós não temos como calcular quanto custaria o nosso tempo ou ter mais tempo. Quer ver como tempo custa caro? Os pais. Quem é pai, mãe, olhe para os seus filhos e vai dizer: poxa, mas já está tão grande, cresceu tão rápido. Quanto você daria para ter mais um tempo na infância com seu filho ou sua filha? Quanto você gastaria para ter um momento mais com essa criança? Ainda bebê, segurando no colo? Quanto você não daria se
se fosse possível, para você acompanhar mais de perto o crescimento, estar mais próximo, corrigir os erros que você cometeu, instruir melhor o seu filho ou a sua filha. A gente daria todo o dinheiro do mundo se a gente tivesse. Vai falar para quem ouviu do médico que ele tem alguns meses de vida e nada mais. Veja quanto o tempo passa a se tornar tão caro para ele. Porque ele vai pensar, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter viajado, poderia ter saído mais com a minha família, com os meus amigos, poderia ter ido mais à igreja, trabalhado mais nos ministérios, poderia ter cuidado melhor da minha saúde. Né? A gente faz toda essa reflexão, né? Quem ouve essas coisas. Poderia ter trabalhado menos e gastado meu tempo de uma forma mais apropriada. Só quem está diante dessas situações sabe o quanto tempo vale, quanto tempo é importante. Alguém que perde um ente querido e começa a refletir, eu poderia ter passado mais tempo com a minha mãe, com o meu pai, com minha esposa, meu marido, meu filho, quem seja. Quando perdemos alguém, aí a gente passa a calcular o quanto é valioso o tempo que nós desperdiçamos por não estar com aquela pessoa, por não estar perto dela. Quando nós perdemos tempo com alguma coisa inútil, fútil, sem sentido, alguma coisa desregrada, e a gente depois para e fala, por que eu gastei o meu tempo nessa porcaria? Por que eu gastei o meu tempo nessas besteiras? Por que eu desperdicei a minha vida, o meu tempo, fazendo essas coisas? E hoje, também quanto a essas situações, hoje o tempo é muito caro. Quem pega transporte coletivo para ir trabalhar sabe muito bem disso. O quanto tempo você perde para ir, para voltar, quantas coisas, a dinâmica da sua vida passa a ser diferente, né? E a gente fica pensando, poxa, se eu não tivesse que acordar tão cedo, eu poderia estar usando esse tempo para outra coisa. Eu trabalhei em empresa de transporte coletivo e eu ficava impressionado porque os horários que a gente programava, a gente trabalhava aqui em Carapicuíba, e os horários que a gente programava tinha que dar perfeito o primeiro ônibus da linha com o primeiro trem que passava na estação de Carapicuíba. Tinha que ser cronometrado. A gente não podia perder tempo. Porque se desse algum problema e o ônibus não chegasse lá do centro de Carapicuíba na hora que o trem passasse, a reclamação ia lá para a garagem e aí o fiscal, o motorista, que era cobrado porque ele fez muita gente perder tempo. E eu ficava vendo aquelas pessoas que 4 horas da manhã já estavam no ônibus. Que horas elas não acordaram? Veja como o tempo para essas pessoas é tão importante, é tão valioso. E às vezes, outros que têm essas possibilidades o perdem. Deixa se levar por qualquer coisa. Então o tempo, ele realmente vale muito. Esse tempo que eu falei agora, a gente chama ele de cronos. É o tempo que pode calcular, é o tempo que pode medir. É o tempo que a gente sempre quer mais. 1 minuto mais, 1 hora a mais, 1 dia a mais, 1 semana a mais, 1 mês a mais, 1 ano a mais. Esse é o tempo que a gente conta. Esse é o tempo que regula as coisas que nós fazemos na nossa vida. A hora que o culto começa, a hora que o culto termina, a gente marca. A hora que eu chego na empresa e me registro que eu entrei e a hora que eu saí. Esse tempo vale dinheiro no final do mês para a gente receber.
É esse tempo que a gente consegue contar. É o tempo que a gente tem para todas essas coisas. Só que a Bíblia fala a nós de um tempo que se sobrepõe a esse. Esse tempo da nossa realidade de vida, para todas as coisas, existe um que se sobrepõe a ele, que está acima dele, que não deve satisfação a ele, que não é regulado pelo tempo da nossa vida, que não é controlado pelas coisas que nós vemos, vivemos, medimos, contamos, calculamos. Esse tempo, o autor de Eclesiastes chama o tempo de Deus. Ele chama de Kairos esse tempo. É o tempo perfeito, é o tempo de propósito, é o tempo da ocasião certa, é o tempo do propósito que Deus estabeleceu para todas as coisas debaixo do céu. É o tempo apropriado que Deus faz com que todas as coisas aconteçam. Esse tempo, ele sobrepõe a nossa realidade. Esse tempo, ele está acima do controle dos homens. Esse tempo não pode ser marcado, não pode ser medido. Esse tempo está além daquilo que nós podemos contar a respeito dele. E a partir do versículo de número 2, ele vai falar sobre esse tempo, explicar. Como? O tempo de nascer. A mulher ficou gestante, vai no médico, o médico fala assim: daqui a tantas semanas, se prepara que vai nascer. Entre o dia tal, é mais ou menos isso, né? As mulheres que são mães, eu não vou lembrar. Célia está vendo, é mais ou menos assim. Vai lá e o médico falou: olha, entre tal dia e tal dia, porque deu aquela semana. Passou, está tudo ali. Então, até aquele dia, está tudo certo. Aí vai lá, 10 dias antes do que o médico falou, a criança nasce. Por quê? Porque esse tempo, o tempo da vida, do versículo 2, ninguém tem poder sobre ela. Ninguém tem. Como ele fala, o tempo também da morte, ninguém tem controle sobre ela. Ninguém pode. A gente pode ter uma vida regrada, uma vida sadia. E eu achei uma tremenda de uma contradição que aconteceu algumas semanas atrás. Um influenciador de 35 anos que ensinava sobre vida saudável e longevidade, teve um mal súbito e morreu. Era sobre isso que ele ensinava. Alongar a vida. Ele morreu de um mal súbito. Por quê? Esse tempo ninguém pode controlar, porque está na mão de Deus. Está sobre o controle de Deus, sobre o domínio de Deus. E ele vai adiante, até o verso de número 8, nos ensinando que essas coisas estão sob o domínio de Deus. Essa realidade, ela não pode ser medida, ela não pode ser controlada, ela não pode ser calculada. Por quê? Porque ela pertence a Deus, são coisas do céu, que Deus manda, que Deus faz, que Deus estabeleceu, e ponto, acabou. Tá com Deus, nós não podemos controlar de jeito algum. Por isso que é chamado tempo de Deus, porque é o tempo de propósito. É o tempo a qual Deus estabeleceu para que as coisas acontecessem segundo a sua vontade. É evidente, usando o exemplo do influencer de longevidade que faleceu cedo, é evidente que na própria Bíblia nós encontramos ensinamentos que falam a respeito de cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E que nós podemos sim fazer planos, contanto que seja consagrado a Deus. É claro que eu quero ver os meus filhos casarem, estabelecerem suas famílias, eu quero ver os meus netos, eu quero ver os meus bisnetos, e eu vou me cuidar para isso, eu vou ter toda a preocupação para isso, só que eu não sei se isso vai acontecer. E esse não sei não deve trazer um peso ao meu coração. Ao contrário disso, é saber que quem cuida de todas as coisas
é o próprio Deus e que a minha vida está sob o domínio de Deus. Se Deus quiser que hoje seja a última vez que eu veja os irmãos, porque amanhã estarei indo para a eternidade encontrar com Ele, Deus seja louvado por isso. O que eu preciso entender é que não está sobre o meu controle, está sobre o controle de Deus. E se Deus falasse para mim, hoje é a sua última noite, bobo seria eu se eu dissesse, eu não quero, Senhor. Não, eu estou 41 anos só, eu não quero não, tem a vida pela frente. Eu trocaria essa realidade nossa aqui, mesmo sabendo que deixar quem eu amo, os irmãos, a igreja que eu amo para trás, mas eu estaria indo encontrar com o meu Salvador. Eu estaria para encontrar com o meu Cristo, com o meu Senhor. A questão é entender que essa realidade não é nada comparado com o Deus que está acima de todas as coisas. É isso que ele diz aqui. Existe debaixo do céu um propósito para cada coisa. Existe uma ocasião certa. Deus fez tudo exatamente com propósito. E esse tempo pertence a Deus. Esse tempo está sobre o controle de Deus. Daí, aprendemos algumas coisas importantes. Vamos lá. Deus é soberano sobre todas as coisas. Vida e morte, nascer ou morrer, está sob o cuidado de Deus. Saúde ou doença, está sob o controle de Deus. Você não pode fazer absolutamente nada, mas o Deus que você serve tem o controle sobre todas essas coisas. Ele tem o domínio sobre elas. Nada foge, nada escapa à mão poderosa de Deus. Mesmo que essa realidade seja dura, em jogar na nossa cara que o tempo está passando, que nós desperdiçamos o tempo e que tem muita coisa que faz com que o tempo nosso seja levado embora, Deus, Ele está acima de todas essas coisas e a nossa vida está sob o cuidado de Deus. A nossa vida está sendo cuidada de forma soberana através do Deus que nós servimos. Deus é soberano e é Senhor sobre tudo, inclusive sobre o tempo. Fique tranquilo o seu coração, porque esse é o Deus que você serve, que fez tudo exatamente como deveria ser e tem um propósito para todas as coisas. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que os planos de Deus, eles são perfeitos. Os planos de Deus não falham de jeito algum. Eles podem não fazer sentido à nossa condição humana, caída, pecadora, que quer que elas sejam exatamente como nós queremos, que tem que ser do jeito que nós traçamos o roteiro. Se não sair do jeito que eu planejei, não, então tá errado. Se as coisas acontecerem de uma outra forma, peraí, não era bem assim que eu queria. Aí o apóstolo Paulo nos ensina, através de uma pergunta retórica, mas quem é você, vaso, para dizer o que o oleiro deve fazer ou não? Nós não somos absolutamente nada, o nosso tempo é contado, nós nascemos e entramos em uma contagem regressiva para a morte, mas nós servimos a um Deus que os seus planos são perfeitos e todas as coisas que Ele faz para que o nome dEle venha a ser glorificado. Deus não falha com nenhum dos seus planos, Ele não falha, de jeito algum. Ele fala isso a Jó, não é? Jó aprende sobre isso. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos teus planos eles vão ser frustrados de jeito nenhum. Não vai, porque não importa como está essa realidade aqui, não importa como está a correria do nosso dia, não importa o tempo que passou, as coisas que se foram, Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Deus não chega atrasado, Deus não se adianta.
todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus, porque Deus estabeleceu que ela fosse assim. Então, se a resposta não veio, é a vontade de Deus. Se Deus disse não para você, é a vontade dele. Se a porta fechou, é também a vontade dele. E se ela se abrir, Deus também é glorificado, porque isso é a vontade dele. É Deus, ele é Deus e nós não somos nada. Ele faz como ele quer. É assim que nós aprendemos. Esses são os planos de Deus. Se ele quiser que seja um tempo de choro, e o que a gente vai falar sobre isso? O que a gente tem para dizer? É um tempo de choro. Mas por quê? Porque Deus permitiu. Mas por quê? Porque ele é Senhor soberano. Mas por quê? Porque ele é perfeito em tudo que ele faz. Só que também vem a resposta. Se tem um tempo de choro que Deus permite, ele também permite um tempo de alegria, de riso, de canto, de contentamento. Por quê? Porque ele é Deus. Porque merecemos? Não, porque ele é Senhor que conduz a nossa vida segundo a vontade dele. É isso que nós aprendemos nesse texto. Deus é soberano. Deus tem um plano, os planos de Deus são perfeitos. E evidentemente, Deus cuida de cada um de nós de forma graciosa e de forma amorosa. Apesar de ser Senhor sobre tudo, apesar de estar acima do tempo, por isso que ele é eterno, passado, presente e futuro para ele são exatamente a mesma coisa. Não faz diferença 1000 anos atrás ou 1000 anos na frente. Deus está lá e conhece todas as coisas. Mas mesmo assim, ele não é um Deus zangado, irado, um Deus tirano, amargurado, um Deus zangado que, quando nos vê, não demonstra sentimento nenhum pelas suas criaturas. O contrário disso. Esse Deus que nós vimos aqui, que está sobre o tempo e sobre todas as coisas, ele é aquele que olha para nós e olha com graça e olha com misericórdia. É um Deus que olha a realidade que nós estamos enfrentando. É um Deus que sabe as perdas que nós tivemos. É o Deus que conhece os mais profundos recônditos do nosso coração, que nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. É um Deus que, quando nos vê, ele vê com misericórdia, ele vê com amor, ele vê como um Deus disposto a estender as suas mãos e agir de forma benevolente por causa do grande amor que ele tem por nós. Mesmo que a gente tenha desperdiçado o tempo, mesmo que a gente quisesse um pouco mais de tempo, mesmo que a gente, qualquer coisa que nós possamos fazer, é assim que Deus olha para nós, é assim que Deus nos enxerga com graça e com a sua infinita misericórdia. Estamos aqui de pé por causa desse amor e por causa dessa graça de Deus que tem nos sustentado. É através disso que Deus, ele tem nos mantido. Deus tem mostrado o quanto ele cuida de nós, sustentando as nossas vidas, cuidando do nosso coração, dos nossos sentimentos, não nos deixando em desespero, desamparados, sozinhos. Mesmo que a gente não esteja conseguindo enxergar, porque essa realidade de Deus, esse tempo de Deus não pode ser medido, não pode ser controlado. Mas se não fosse Deus, como diz o salmista, o que eu teria para dizer? Se não fosse o Senhor, ora diga a Israel, se não fosse Deus, nós já estaríamos, irmãos, completamente derrotados, destruídos, fadados ao fracasso, entregue ao nosso próprio coração, desanimados, abatidos, querendo jogar tudo para o alto. Mas Deus, que está acima dessa realidade, tem nos segurado com a sua destra de poder, tem nos sustentado com seu amor e com sua graça, e tem conduzido a nossa vida segundo o seu propósito, para a glória do seu santo nome. É assim que Deus tem feito conosco. Deus tem nos conduzido assim, para a glória do seu santo nome. Amém, irmãos? Eu quero terminar fazendo uma oração e convidá-los
a não entender o que Deus está fazendo, quais os planos de Deus, o que é. Não, a gente não vai conseguir compreender. Mas orar pedindo a Deus que a nossa vida entre em conformidade com a vontade de Deus. Que embora a gente queira tudo no nosso tempo, que as coisas venham acontecer segundo a vontade de Deus e no tempo que Deus estabeleceu. E se não acontecer, sem dúvida nenhuma, Deus tem algo maior e melhor para nós. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e ore a esse Deus que está acima do tempo, do espaço, a esse Deus perfeito. Querido Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos ao Senhor aqui mais uma vez, clamando a sua misericórdia. Clamando a Ti, ó Deus, porque este tempo da nossa realidade às vezes nos sufoca. A pressa para o agora, o já, o tem que acontecer, o precisa acontecer, tem nos sufocado, tem às vezes nos tirado do foco. A necessidade sempre de querer aquilo que nós almejamos, de ter, de possuir. De sempre ouvir uma resposta positiva, do nosso jeito, claro. Às vezes tem nos tirado da perspectiva correta. E o que nós queremos, ó Deus, é nos conformar à Tua santa vontade. É saber que existe o Teu tempo para todas as coisas. Que o Senhor governa soberanamente cada uma das vidas aqui presentes, governa a minha vida, que o Senhor tem um plano perfeito para tudo, que não falha, os seus propósitos não vão falhar. Entender que apesar do nosso coração, da nossa pressa para tudo, mesmo assim o Senhor é um Deus que age com misericórdia e age com amor. E nós precisamos ter esse coração voltado ao Senhor, para compreender que as coisas não acontecerão do meu jeito, mas vão acontecer segundo a sua vontade. De que às vezes o Senhor não dará a resposta que nós queremos, mas sem dúvida nenhuma, antes de virarmos as costas, precisamos entender que o que o Senhor fará é muito maior e muito melhor daquilo que nós pedimos. Porque o Senhor usou o apóstolo Paulo para falar isso, que Deus fará coisas muito maiores do que aquilo que nós pensamos e daquilo que nós pedimos. De que a boa, perfeita e agradável é a sua vontade. E ela precisa se cumprir na nossa vida. O teu tempo precisa ser estabelecido em nosso coração, para que a gente aprenda a ter paz no meio do caos, para que a nossa alma seja consolada no meio da angústia, para que haja esperança nessas crises que nós passamos, para que haja, ó Deus, a luz da glória de Cristo brilhando nessas densas trevas que nós enfrentamos. Pai amado, assim eu oro como a tua igreja, pedindo ao Senhor que o teu tempo seja estabelecido em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.